Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Daniela, eu sou coordenadora de comunicação aqui na Foco. E hoje a gente tem nosso encontro aí para falar sobre comunicação não violenta. Vamos começando, aos poucos as pessoas vão chegando, né? Para a gente começar, eu vou enviar para vocês umas perguntinhas no chat, para a gente dizer como a gente está chegando aqui hoje. E tem alguns recados importantes para dar. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o nosso encontro está sendo gravado para que depois a gente disponibilize nos nossos canais, no YouTube, para que quem não pôde estar aqui possa também assistir. A gente vai ter 2 sorteios ao final do nosso encontro, então a gente vai ter sorteio de livros sobre comunicação não violenta e também vamos ter sorteio de uma consultoria com a Vivi, que é a nossa facilitadora, sobre comunicação não violenta nas escolas. As perguntas podem ser enviadas pelo chat. E acho que é isso. Passo a palavra para a Cassiane Lanzoni, a nossa gerente do programa Rede Escola I, que vocês já conhecem. Cassi, bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Agradeço a presença. Queria agradecer a Vivi também, que hoje está facilitando esse encontro. A gente faz esses encontros para que a gente fique um pouco mais próximo, né? E traga aí assuntos interessantes aí para o dia a dia do professor, né? Do educador. Então, é sempre bom estar com vocês, mesmo que seja virtualmente, né? E queria também agradecer a Ponte, que está aqui, a Ponte Acessibilidade, que vai fazer a tradução de Libras aqui para a gente, já está fazendo, e a Daniela, da equipe da Foco, e a Ana Paula, da equipe do Rede Escola I, tá bom? Acho que vamos começando, que ainda tem aí uma apresentação, né, da Vivi, e aí, aos pouquinhos, a gente já vai entrando nesse clima aqui de comunicação não violenta. Obrigada, Cassi. A Cassi falou uma coisa super importante, a gente tem aí a tradução de Libras, então quem quiser usar a tradução, a gente tem a Lilian e a Nayane, elas vão revezar e vocês podem fixar na tela de vocês a janelinha de uma das duas, né, quando for uma ou for a outra, para vocês terem acesso aí às Libras. Então vamos apresentar a Vivi Canosa, que está aqui com a gente hoje. A Vivi é professora, trabalhou por mais de 8 anos como professora de geografia numa escola estadual lá no Rio de Janeiro, e desde 2015 a Vivi vem buscando ferramentas educacionais que proporcionem crescimento e aprendizados pessoais e através de experiências. E aí, nesse contexto que ela conheceu a comunicação não violenta e participou de workshops com Kill Coates, que é um grande mestre aí desse tema, e é uma grande entusiasta da educação, e é uma delícia de pessoa, tenho certeza que vocês vão gostar, e ela pode falar mais por ela mesma. Vivi, seja bem-vinda. Oi, gente, boa tarde. Obrigada pela apresentação, Dani. Obrigada, meninas, por esse convite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Posso te derrubar para começar a projetar minha telinha para todo mundo? Pode sim. Ficar mais bonitinho com figurinhas. Bom, pessoal, o tema que eu vou apresentar hoje para vocês é a comunicação não violenta na prática, que também é conhecida como a comunicação do coração. Eu fui apresentada a vocês, mas eu queria também conhecer um pouquinho de vocês. Então, por isso, a Dani compartilhou com vocês umas perguntas aqui no chat, para a gente bater um bate-papo. Não dá para conhecer todo mundo de uma vez, mas eu me apresento um pouco mais nesse questionário, e é uma chance também de conhecer um pouquinho de vocês.
E aí, ao vivo e a cores, tipo resultado de votação, a gente consegue... Aí, 2 pessoas responderam por enquanto. Então, eu vou deixar as perguntas rolando e no final da minha apresentação eu volto esse questionário para saber saber um pouquinho mais de vocês, porque a gente tem um tempo e uma programação a seguir. Então, vamos lá. Do que a gente vai falar? Bom, vou pedir ajuda a 2 personagens bastante conhecidos para introduzir o tema para a gente. Bom, gente, já dá para ver que a ideia do que é diversão e a forma como a gente comunica, ainda que às vezes pareça muito simples e de senso comum, não é. Nem quando a gente fala de divertir-se. Então, vamos ao nosso tema. Então, vamos fazer uma primeira pausa e refletir na seguinte frase. Foi enviado algumas frases para vocês durante a semana e eu trouxe essa para a gente compartilhar agora. Para além das ideias de certo e errado, existe um campo, e eu me encontrarei com você lá. Essa frase é de um filósofo, um grande mestre chamado Rumi, não sei se todo mundo conhece. Ele foi um místico sufi que compartilhou sua sabedoria através de poemas que ele recitava enquanto ele estava dançando a dança sufi, que é um rodopio. E eu trouxe esse poema para cá agora, porque nós estamos agora nesse espaço em que estamos além das ideias do certo e do errado. Um espaço que eu convido a vocês a se sentirem seguras, um espaço empático, para que a gente possa realizar a nossa troca. Vamos lá? Então, a comunicação não violenta. Primeiramente, apresentar a pessoa que criou essa ferramenta, que é o Marshall B. Rosenberg, esse senhor simpático dessa foto. Ele faleceu em 2007, 2017. 2007. É isso? Eu anotei a data porque eu confundo. Isso, 2007. E ele deixou um legado de muitos cursos, o livro, inclusive vai ser sorteado aí hoje, esse livro, Comunicação Não Violenta, e diversos vídeos no YouTube. E o que ele apresentou? O que é a comunicação não violenta? É uma técnica para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Tá, mas para que serve? Tem tanta técnica para aprimorar relacionamentos? Bom, a diferença da comunicação não violenta é que ela serve para criar um fluxo entre o eu mesmo e os outros, com base numa entrega mútua vinda do coração. Por isso que lá na frente eu botei a comunicação no coração. De tal maneira que a gente possa compartilhar compaixão, que essa compaixão natural floresça e possa ser compartilhada. O professor Marshall, como eu gosto de chamá-lo, ele defendia que essa comunicação é a comunicação natural do ser humano, mas que ao longo do tempo, devido a muitos ruídos e a alguns desentendimentos, a gente foi se esquecendo. Então, ele acha que é um retorno às nossas origens. E como funciona? De forma muito simplificada, tá, gente? A gente pode dizer que são 4 passos. O primeiro passo é a observação. O que seria? Observar as ações concretas que estamos observando que afetam o nosso bem-estar. E aí eu gosto de usar um exemplo muito simples do dia a dia. A mãe observa
as meias sujas do filho ou do marido jogadas na sala, debaixo da mesinha da sala, perto da televisão. Ela observa essa cena, as meias naquele lugar. O segundo passo é o sentimento. Como nos sentimos em relação ao que estamos observando? Bom, a mãe se sente extremamente irritada observando essa cena. Terceiro passo. Qual é a necessidade? Necessidades, valores, desejos estão gerando os nossos sentimentos. Ou seja, é fazer a pergunta, por que eu estou me sentindo assim? No caso da mãe, a gente pode dizer porque ela gostaria que esse ambiente que é de uso comum da família, que é a sala, estivesse organizado para todos. E o quarto passo é o pedido, as ações concretas que a gente pede para enriquecer a nossa vida. Ou traduzindo, é o que eu preciso pedir ao outro para que ele faça, para que eu não me sinta como eu estou me sentindo. Então, se a gente fosse fazer esses quatro passos numa só fala, a mãe podia falar assim, por exemplo, o filho. Filho, quando eu vejo as meias jogadas na sala, debaixo da mesinha, perto da TV, eu me sinto irritada, porque esse é um espaço de uso comum da família. Eu preciso que ele esteja organizado. Você poderia levar as suas meias para o seu quarto ou para a máquina de lavar? Isso é só um exemplo bem simplificado de uma situação do dia a dia, em que numa fala eu segui os 4 passos da CNV. Mas tudo isso ainda está muito teórico. Vamos presenciar 2 conversas com 2 amiguinhos meus aqui que eu trouxe para conversar com a gente. Gente, esse é o João e esse é o Marcelo. Vamos lá? Fala, Marcelo, tudo bom? Fala, João, beleza? Então, cara, assim, a gente tá, assim, amigo há muito tempo, desde que a gente é criança, né, cara? Aham. Então, poxa, eu queria uma coisa que eu queria te perguntar. Fala aí, você me ama? Tá, sim. Aham, aham, aham. Pô, João, é o seguinte, olha só, tem que ir que tá na hora do jantar, tá? Tá bom, valeu, tchau. Marcelo foi embora. João não teve muita sorte, né? Um amigo que a gente já percebe que é um amigo carinhoso, não teve muita sorte conversando com o amigo Marcelo. Vamos ver se ele tem um pouquinho mais de sorte conversando com uma outra amiga dele, a Ana. Essa é a Ana. Oi, Ana, tudo bom? Oi, João, beleza? Como é que você tá? Tudo bem. Ana, queria te perguntar uma coisa. Pode falar. Você me ama? Então, João, quando você usa a palavra amor, você quer dizer um sentimento? Um, se esse sentimento de se sentir acolhido, de se sentir querido, isso. Ah, então, que bom que você esclareceu. Que para nós, girafas, amor não é um sentimento. Amor é uma necessidade. Então, agora que eu entendi o que significa para você, me faz essa pergunta de novo, que eu vou tentar responder da forma mais honesta que eu puder. Pergunta de novo. Tá bom. Você me ama? Quando? Como assim quando? João, um sentimento é uma situação, ele muda, porque ele está vinculado a uma pessoa, uma situação, um contexto, e ele muda todo o tempo, pode mudar a cada minuto, a cada segundo. Então, se você não me contextualizar em que momento, em que local específico do que você está tratando, eu não sei te responder. Tá bom, Ana? Aqui e agora. Você me ama? Não. Mas me pergunta daqui a uns 5 segundos. Pode ser que eu já tenha mudado de ideia.
Bom, gente, essa brincadeira da conversa dos leões e da girafa, a primeira coisa que eu quero destacar é que o professor Marshall, quando apresentava esse tipo de diálogo nos treinamentos dele, ele sempre usava a girafa como a expressão da comunicação não violenta, porque no reino animal terrestre, a girafa é que tem maior coração, meio terrestre. Se for em todos do planeta, não. Mas no ambiente terrestre, é a girafa. E como ele fala que a CNV é a linguagem do coração, nada melhor que um animal com um grande coração como a girafa. Por isso que no meu fundo de tela você está vendo esse safari africano, uma girafinha ali passeando. Bom, a gente está aqui falando nessas brincadeiras com o leão e com a girafa, de sentimentos que a gente classifica no nosso dia a dia como sentimentos positivos, como o amor, e que a gente, teoricamente, teria um entendimento comum. Todo mundo entende amor da mesma forma. Só que não. Como os nossos amigos Minions também achavam que isso é divertido e que é divertido para todo mundo, também não é. Uma necessidade, como o amor, como, por exemplo, ter necessidade de se alimentar. O que eu preciso comer, a minha necessidade de comer, ela se realiza através de uma determinada comida. Com pimenta, por exemplo. Uma outra pessoa não pode ter pimenta na comida, senão ela não consegue se alimentar. Então, a necessidade, ela é comum, mas a forma como ela se manifesta não é a mesma para todo mundo. E é justamente quando a gente tem, e estamos falando de sentimentos e necessidades, entre aspas, positivos. Nós vamos considerar, por exemplo, um sentimento desafiante. O que é um sentimento desafiante? Como, por exemplo, a frustração. Para mim, o sentimento desafiante é aquele que tira a gente do nosso eixo. Né? Você está totalmente... Algo que acontece e você fica totalmente desequilibrado. Quando a gente sai do nosso eixo, quando a gente está nesse desequilíbrio, é muito mais fácil a gente cair no jogo do quem tem razão, quem está certo. E quando a gente está nesse embate, eu preciso provar que eu tenho razão, eu preciso provar que eu estou certo. Quando a gente está nesse embate, é muito comum a gente recorrer a uma linguagem física e verbal mais agressiva. E aí, porque a gente sente que está sendo agredido, que a gente precisa se defender e contra-ataca. Só que isso também está acontecendo com a pessoa que está te ouvindo. E isso vira uma bola de neve. E aí que a gente começa as discussões e os mal-entendidos. Então, agora, vamos trazer 3 exemplos que podem acontecer na sua escola. Né? A gente pode escutar esse tipo de frases quando a gente caminha pelos corredores da escola. Uma pessoa falando de um outro professor, por exemplo. O professor X é um abusado. Ele não apagou a lousa antes de sair da sala. Os alunos Y, eles são muito mal educados, porque eles não ficam em silêncio para começar a aula. A faxineira é uma preguiçosa que não tira o lixo da sala há 3 dias. Bom, nessas 3 situações que a gente pode escutar pelo corredor, o que chama a atenção? Nessas 3 falas, existe um julgamento. Eu coloquei em destaque. Questão de se sentir abusado, de julgar alguém como mal educado e de julgar alguém como preguiçoso. Mas vamos analisar com outro olhar essas falas. Quando alguém diz que se sentiu, que uma pessoa é abusada, é porque essa pessoa, no fundo, ela se sentiu desrespeitada. Então, o professor que quer usar a sala, ele gostaria de chegar e encontrar a louça limpa para que ele pudesse começar a compartilhar o conteúdo que ele tem para apresentar. E quando ele chega e isso não acontece, ele tem uma frustração e se sente desrespeitado. Então, por trás da palavra abusado, existe um pedido de, por favor, me respeite. Quando a gente fala dos mal-educados, a gente imagina o professor que está na sala, quer começar a aula, e os alunos estão conversando, agitados, e
em silêncio para começar a aula. Quando o professor faz esse julgamento, o que ele espera desses alunos? Esperava uma colaboração, um apoio, para que juntos pudessem fazer a aula acontecer. Então, por trás do julgamento do mal educado, há um pedido de, por favor, vamos colaborar. Vamos juntos trabalhar para que a aula aconteça. E no caso da faxineira preguiçosa, por trás da ideia do preguiçosa, a pessoa que sente que o espaço não está limpo o suficiente, ela sente que está sozinha numa luta, entre aspas, para manter aquele espaço limpo e organizado. Então, porque ela sente que faz muito e aí se compara e acha que a outra faz menos e coloca, são vários julgamentos por trás, mas vou resumir. Essa sensação de preguiçosa, a gente pode dizer que é um pedido, por favor, me ajuda a manter a sala limpa. Tenha iniciativa para que, ainda que não seja na rotina, limpar todo dia, mas que tenha iniciativa de manter a sala limpa. Então, por trás desses julgamentos, há sempre um pedido oculto. E por que eu estou falando disso? A gente poderia analisar essas 3 falas de acordo com os 4 passos da CNV. Mas eu quero me focar agora nessa questão dos julgamentos. Por quê? Porque por trás de todo julgamento, e esses são só alguns, sempre há um pedido. Se a gente estiver atento ao que está por trás desse pedido, a gente vai à raiz dessa comunicação. Então, se a gente, o que a gente pode dizer, o que a gente aprende com essas simulações? Com a conversa dos 2 leões, em que a gente percebe que os 2 amigos, um sequer olhava para ele, na linguagem corporal ele sequer virava para escutar o amigo, virava de frente, ficava só olhando para frente, preocupado com as coisas dele. O outro, o leão com a girafa, quando há uma empatia, a girafa se posiciona de frente para ele e está atenta ao que ele está dizendo, procurando entender o que ele está tentando transmitir. E depois essas 3 falas que a gente pode escutar no corredor da escola. Se a gente pega essas simulações, o que a gente pode aprender? Que mesmo tendo as mesmas necessidades, elas podem se expressar de maneiras muito diferentes. E aí eu volto para aquela fala inicial de que a gente está num campo de que não há certo e errado. Esse agora é o momento de encontro. Por trás de todo julgamento, há um pedido oculto. Então, até qualquer julgamento, seja em sala de aula, seja no trânsito, toda vez que a gente faz um julgamento, há um pedido oculto dessa fala. Que na maioria das vezes a gente está jogando o jogo do quem tem razão. Eu tenho que estar certo. Né? Quem tem razão, se o jogo é esse, eu quero ser aquele que está certo. E escutar é tão ou mais importante que falar. A gente percebe, como na conversa do leão com a girafa tem muito cuidado de entender o que o leão queria, de decifrar a forma como ele fala. E CNV, gente, não é passe de mágica, é prática. E aí eu digo que a primeira pessoa com quem a gente deve praticar a CNV somos nós mesmos. Quando a gente começa a praticar a CNV consigo próprio, se dando conta dos julgamentos que a gente faz todo dia, sem nem se dar conta, quando a gente vai se tomando consciência disso, fica mais fácil transmitir isso. E de forma, como eu falo, cada um encontra o seu jeito de se expressar. Nem sempre são palavras, às vezes são gestos, uma brincadeira, mas a gente vai se familiarizando com a técnica e encontra o nosso jeito. Tá, mas isso que eu estou falando de encontrar o nosso jeito. Para encontrar esse jeito, a gente precisa trabalhar em nós mesmos, para criar esse espaço de diálogo com o outro, de troca. E como que a gente faz isso? Bom, tem alguns caminhos. O primeiro caminho da escutativa está aqui agora,
é o primeiro passo para a gente estar fazendo um diálogo acontecer. Entendendo o diálogo como um fluxo. Eu preciso, a voz vai, chega numa outra pessoa, tem um fluxo e volta. Significa como conversa dos dois leões, que um sequer vira para ouvir, a gente não está nem estabelecendo um diálogo. Então, o primeiro passo é a gente estabelecer uma escuta ativa, empática, estar aqui e agora. E aí eu conheci há pouco tempo o chamado método dos 3 P's, que é do pausar, processar e prosseguir. Esse método é usado pelo Corpo de Bombeiros quando eles chegam diante de uma emergência. Eu imaginava que o bombeiro chegava, já, meu Deus, pô, o prédio está pegando fogo, sai correndo, pega a mangueira e vai atacar. Não. Bombeiros, quando chegam diante de uma emergência, a primeira coisa, eles pausam, processam, depois prosseguem. O que significa isso? Eles pausam para observar a situação, entender o que está acontecendo. Processar para descobrir qual é o melhor caminho, qual é a melhor estratégia de ação, para então partir para a execução. Esse é um método que eu gostei muito, acho que fica fácil de guardar. O segundo caminho é a meditação. E aqui eu entendo a meditação como técnicas que você pode usar para se conectar com você. Tem uma que estava muito famosa um tempo atrás, do Mindfulness, que você achava vários caderninhos de colorir, mandalas, figuras abstratas, e nesse gesto de colorir coisas, o gesto de colorir em si te trazia um foco naquele momento, e a mente consegue fazer um mergulho em si mesmo. Esse é um exemplo que eu lembrei. Existem outros 1000 tipos de meditação, mas cada um também pode encontrar o seu. Mas é encontrar esse momento em que você se reconecta consigo, para a gente poder fazer o outro caminho, que é poder se reconectar com os demais. E aí eu trago uma reflexão para a gente, né? Será que a gente não está se esquecendo da gente mesmo? E com tantas coisas para fazer, com tantas prioridades, a gente está sempre com a agenda tão cheia, tem que responder o WhatsApp, tem redes sociais, cuidar da família. Será que a gente está se perdendo nesse caminho? E aí, também negligenciando as pessoas que são importantes para a gente? Bom, tá. Vivi, você está falando disso, eu estou aqui me observando, estou me sentindo completamente desconectada de mim, estou me sentindo completamente perdida, não sei nem por onde que eu vou começar, esse negócio de meditação não é para mim, essa linguagem de reconectar é muito, muito esquisito, me dá algo mais prático, como é que eu me conecto comigo e com os demais? Calma. A resposta que eu tenho para você é: seja lúdico, seja criativo. A professora Gerda, que eu não vou pronunciar o sobrenome para não correr o risco de pronunciar errado, ela tem um livro lindo que se chama Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano. Nesse livro, ela fala disso, de que brincar rima com educar. E ela defende que a educação tem que ser algo leve, prazeroso, enriquecedor como experiência. E aí alguns exemplos de atividades lúdicas que ela vai apresentando: contar histórias, as atividades artísticas, as atividades da natureza. E aí essas atividades lúdicas, eu convido você a não só pensar em como aplicar elas dentro da sala de aula, mas também como aplicar no seu dia a dia com a sua família. Será que no almoço de família a gente pode criar um momento para contar história? Será que ao invés de comemorar o aniversário do meu filho num espaço fechado, perdão, eu posso fazer um piquenique na natureza, perto de um lago, de um rio, numa floresta? Então, são exemplos que eu convido a você a ver o que combina mais com você, o que faz sentido para você. E duas dinâmicas que eu conheço que podem ser feitas em sala de aula,
Uma delas é de uma professora que faz parte desse programa Rede Escola aí, e ela compartilhou essa dinâmica comigo num outro evento que aconteceu, e eu tomo a liberdade de compartilhar com vocês. Ela disse que antes de começar a aula, ela convidava os alunos a fazer uma viagem à praia. Então, todos fechavam os olhos e ela ia promovendo essa viagem, de que chegavam à praia, tomavam picolé, brincavam, davam um mergulho no mar, se sentiam renovados e aí voltavam para a sala de aula. Eu não sei nem se ela tinha consciência de que o que ela estava fazendo é uma meditação guiada, né, que tem um lado muito lúdico, mas é cientificamente comprovado que esse tipo de meditação tem endorfinas no cérebro. Então, os alunos, quando voltavam dessa meditação guiada, voltavam muito mais receptivos, muito mais atentos ao aprendizado. Então, eu perguntei, mas isso comprometia muito do seu tempo da aula? Ela falou, não fazia todas as aulas, mas sempre que cabia dentro da minha rotina, eu fazia, demorava 5, 10 minutos. E eu falei, tá, e o ganho que você tinha depois? Ela respondeu, nossa, a aula depois dessa meditação era incrível, porque os alunos tinham uma receptividade, uma vontade de participar diferente. E ela disse, e quando eu fico muito tempo sem fazer a viagem à praia, eles me cobram. Professora, quando é que a gente vai à praia de novo? Né? Então é bacana que os alunos também sentem o benefício de algo diferente, sim, mas que tem um sentido de estar acontecendo ali em sala de aula. E uma outra dinâmica que eu gosto é de você levar 3 tangas, 3 panos para dentro de sala, fazerem grupos bem misturados, bem ecléticos dentro dessa divisão, e pedir que eles inflem esse tecido no chão. Você pede que em grupo eles consigam inflar esse tecido com ar para que fique flutuando como se fosse um balão. Poxa, mas qual é a ideia disso? Uma coisa tão, né, simples. A ideia é fazer uma brincadeira colaborativa, que percebam a importância do trabalho em equipe, percebam a importância que as diferenças, né, um mais alto, um mais baixo, um que é mais fraco, outro mais forte, o que tem mais liderança, o que não tem, todas são características que se complementam e que fazem acontecer. Mas isso a gente pode falar 1 milhão de vezes para os nossos alunos, mas só entra no sangue na hora que experimenta. Então, são 2 dinâmicas que eu considero simples, mas que elas trazem muita reflexão. E aí você pode estar me perguntando, tá, mas e escolhe lugar para brincar? Bom, eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta. Bom, então, o que é a escola? Bom, para mim, a escola seria a estrutura física onde se desenrolam as trocas, o aprendizado, o encontro. De acordo com a pedagogia sistêmica, a escola é um sistema onde as fronteiras flexíveis entre a estrutura e a vida que preenche a organização a transformam em um ser, ou seja, algo mais do que a soma das características de todos os seus membros. A transformam em algo único. Mariane, eu também vou pedir desculpas por não pronunciar o sobrenome para não correr o risco de pronunciar errado. Mas o que ela quer dizer é que a escola é um sistema em que acontecem coisas e a transformam em um espaço único. Por isso, nenhuma escola é igual à outra. Por isso, por mais que eu esteja apresentando diversas ferramentas para vocês, uma pessoa não é igual a outra, uma escola não é igual a outra. Meu papel aqui é mostrar para você as ferramentas e os múltiplos usos que elas podem ter. Mas são vocês, observando vocês, que têm que encontrar a melhor forma local,
e momento para usar essas ferramentas. Bom, já que eu falei de pedagogia sistêmica, só para contextualizar, não é o foco da nossa apresentação, mas a pedagogia sistêmica, ela se encaixa muito bem com a filosofia da comunicação não violenta. Então, só para apresentar o assunto, para não ficar, o que é isso, não ficar perdido, a pedagogia sistêmica é o desdobramento das constelações familiares do Bert Hellinger, esse senhor da foto, para o contexto escolar compilado pela Mariane. A Mariane era uma professora que fez a formação terapêutica com o Bert Hellinger, e ela percebeu que essa abordagem poderia trazer muitos benefícios para a sala de aula. Então, ela começou a incorporar essas técnicas dentro de sala de aula e compilou isso num livro que chama Você é um de nós. Esse livro, ele é basicamente relatos de situações que ela vivenciou na escola e como ela resolveu usando as técnicas de constelações familiares, que é irmã amiga da comunicação não violenta. Por isso que eu pedi liberdade às meninas de trazer esse tema também. Só para deixar com gostinho de quero mais, se vocês quiserem conhecer um pouco mais de pedagogia sistêmica e constelação, no caso aqui, a série do Netflix, Uma Nova Mulher, fala das constelações familiares. É uma série turca que está super comentada. O pessoal está gostando muito da série, mesmo quem nunca ouviu falar de constelação familiar, assiste a série, desperta o interesse de entender como é que funciona. O livro, Você é um de nós, que eu acabei de mostrar a vocês. E agora uma dica muito prática para o dia a dia. Lembra que eu falei para vocês fazerem o exercício de estar aqui e agora, fazendo os 3 P's? Pausar, processar, para então prosseguir. Imagina que você está em sala de aula, está aquele caos acontecendo, gritaria, aluno berrando, aquela confusão, você pausou, chegou, observa aquilo tudo e olha para a posição dos seus pés. Se os seus pés estiverem afastados, assim, como o famoso 10 para as 2 ou 15 para as 3, reposicione os seus pés de modo que eles fiquem paralelos. Por quê? Pela linguagem corporal, quando a gente reposiciona os pés, a gente dá um comando no nosso cérebro para estar focado. Damos um direcionamento. E isso nos ajuda a estar aqui e agora. Então, essa é a dica de ouro para já amanhã, durante a aula, já observar os pés. Bom, só queria lembrar agora do nosso presente individual e do presente às escolas. Explicar um pouquinho do que é isso e qual é a minha proposta com isso. Essa apresentação da comunicação não violenta, gente, ela é uma amostrinha grátis, é algo muito pequenininho perto do que é a comunicação não violenta. O que eu consigo transmitir para vocês agora aqui é o que eu vejo que possa ter um desdobramento mais prático, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional de vocês. Mas eu acredito tanto no poder dessa ferramenta que quando as meninas fizeram essa proposta da palestra, eu fiz a oferta de fazer um sorteio para 3 professores que tiverem interesse de conhecer um pouco mais da técnica, de saberem como ela pode ser aplicada para si mesmo, fazendo um atendimento individual comigo. Então, no começo do nosso evento, quando vocês preencheram a ficha de inscrição, havia a opção se você gostaria de participar do sorteio para um atendimento individual comigo. E a ideia é essa, para que numa conversa individual eu possa entender os seus desafios, tanto pessoais quanto profissionais, e mostrar para você como você pode aplicar a técnica, tá bom? E o presente às escolas, as escolas que tiverem interesse,
eu posso fazer uma pequena apresentação só focada em comunicação não violenta, para também despertar esse interesse, esse mergulho nessa ferramenta. Gente, quando a gente fala de presente, na mesma hora a gente já se sente grato, né? E aí eu trago a pergunta para vocês. Pelo que vocês são gratos? Né? Eu aprendi com a minha mãe que a gratidão, ela muda tudo. Então, hoje a gente já começou o evento agradecendo, e a gente vai para esse momento agora de novo para agradecer. Então, primeiro eu quero fazer a minha listinha de agradecimentos. Agradecer a minha mãe por me ensinar a ser grata. Agradecer a minha família por me dar o suporte que eu preciso para ir adiante. Agradecer a equipe da Fundação Foco por ter feito esse convite e ter acreditado nessa proposta. E agradeço a vocês que se disponibilizaram a estar aqui. Agradeço aos profissionais que citei ao longo dessa apresentação por terem compartilhado seus aprendizados e agradeço pela essa troca, de estar aqui com vocês. E aí, quando a gente para esse minuto para pensar nessa pergunta, né, pelo que eu sou grato, e a gente começa a fazer o exercício, eu sou grato por isso, sou grato por isso, a gente se dá conta de que, apesar de tudo, ainda há muito pelo que a gente deve ser grato. E esse sentimento, quando a gente aciona um sentimento positivo, né, um sentimento que abre o coração, faz transbordar, que relaxa, isso torna a gente mais receptivo à troca, a aprender, a se conectar. É isso, gente. Esse primeiro momento eu queria apresentar o conteúdo e agora me colocar à disposição das dúvidas, de situações específicas que vocês queiram compartilhar. E a gente agora fazer esse exercício de, desculpa, usando situações de vocês, ver como a gente poderia ressignificar, olhando com os ensinamentos da comunicação não violenta. Tá bom? Me coloco à disposição, se alguém ficar tímido, não quero falar agora porque está sendo gravado, eu vou ficar sem graça, não tem problema. Então, aí os meus contatos, meu e-mail, meu telefone. Se sentir à vontade, querer tirar uma dúvida, estou à disposição. Tá bom? E agora, enquanto o pessoal vai mandando as perguntas, eu vou dar uma olhada no nosso questionário como é que estão as respostas. Tá bom? Obrigada, gente. Vivi, muito obrigada. Quantos aprendizados, né? Que incrível. Chegaram algumas perguntas por WhatsApp, e acho que a gente pode começar aí para aquecer, enquanto o pessoal se encoraja a mandar pergunta aí pelo chat, né? Acho que a gente pode começar por essas. Chegou uma pergunta de uma professora que diz assim: como praticar a comunicação não violenta e não cair na provocação dos alunos? Olha, o professor Marshall dizia, olha, a CNV é ótima, mas somos todos humanos. Todo mundo pode acabar caindo numa provocação. Sempre pode acontecer. Mas eu acredito que essa ferramenta do pausar, processar e prosseguir, eu acho que é a ferramenta assim, que ela dá o start para que você possa enxergar uma situação com o olhar da CNV. Então, como não cair? Não tem mágica. Você pode cair, é normal, é humano. Mas, se nesse momento de desespero, que você está vendo a turma tocando fogo, se você puder, é como se você se colocasse um pé atrás e observasse aquela cena e pensasse, ok, o que eu vou fazer? E aí, só de a gente fazer esse afastamento, a nossa criatividade, gente, ela tem um poder incrível. A CNV, eu estou passando a vocês uma técnica, mas nada aqui é engessado.
A CNV, no livro, nos cursos, ele ressalta que ela pode acontecer não só por palavras, mas também em posicionamentos físicos. Então, quando, por exemplo, eu falei para vocês a questão do posicionamento dos pés, colocar um pé paralelo ao outro, e que isso já dá um sinal para o nosso cérebro se focar aqui e agora, existem sinais de leitura corporal que você dá um recado para os alunos, tipo, agora eu estou aqui. E isso, às vezes, sem abrir a boca, sem falar uma palavra. É um estado de presença que se impõe. E esse estado é como se, ok, agora eu estou aqui agora, é mágica, entre aspas. Há uma mensagem que é enviada, que ela é não verbal e que há um assentamento da situação. Eu já passei por isso, de sentir vontade de gritar mais alto que os alunos, de falar, pelo amor de Deus, cala a boca, todo mundo. E aí eu tive uma situação que foi, minha resposta foi totalmente oposta. Eu tive uma crise de riso. Eu tive uma crise de riso tão, tão surtada, que os alunos ficaram quietos para entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu comecei a compartilhar com eles. Eu não conhecia a CNV ainda, e eu fui compartilhando como eu estava me sentindo. E aí eles foram se dando conta da fragilidade daquela situação, de me vendo ali totalmente vulnerável, rindo sem parar. E aí, não sei te explicar, mas dá um clique. Os alunos se assentaram e a aula começou. Então, minha resposta para você é, não tem fórmula mágica, mas esse exercício do pausar, observar a situação para só depois tomar uma iniciativa de como agir, ele funciona, seja para aplicar a CNV, seja para deixar algo espontâneo nascer de você e que a sua criatividade se manifeste, ou seja, simplesmente vou continuar a aula e fingir que nada está acontecendo. Então, essa é a minha resposta para você. Obrigada, Vivi. Acho que vai muito ao encontro do que a Gislaine botou aqui no chat, que ela diz assim, queria entender como aplicar a comunicação não violenta no momento de tratar a indisciplina em sala de aula, que acho que daí tem mais a ver com comportamento do que com uma situação, né? Que acho que é um pouco daquela questão da prática que você falou. Consegue comentar um pouquinho para a Gislaine? Oi, Gislaine. Eu achei curioso na sua pergunta, agora quando a Dani falou, a sensação que me veio é também a questão, das vezes, do nosso julgamento. E aí, no sentido da gente, quando a gente parar para observar essa turma que não se aquieta, que está indisciplinada, que está irritada, eu fiz um outro evento que era para falar situações como essa, justamente pós-pandemia, em que é difícil os alunos estarem de volta no ambiente escolar, concentrados na vida acadêmica, né? E aí eu comentei com elas a importância da gente enxergar o cenário que a gente está vivendo. É claro que essa questão dessa dificuldade de sala de aula acontecia antes da pandemia, mas eu estou colocando que depois da pandemia eu acho que ficou ainda mais difícil. Essas situações se tornaram mais frequentes. Pelo menos é o contato que eu tenho com os professores que me relatam isso, que essa dificuldade ficou mais frequente. E aí eu trouxe o convite da gente refletir do como foi durante a pandemia, né? Pessoas perderam familiares, as incertezas da vida, as incertezas escolares, incertezas que nós, como adultos, tivemos dificuldade de lidar. Você imagina para um adolescente, para uma pessoa mais nova, todos esses questionamentos sem a experiência de vida para colocar as situações numa balança e ter um olhar mais equilibrado diante disso tudo. Então, voltar para a sala de aula, lembrando que a escola, muitas vezes, é o lugar em que o aluno se sente mais protegido para expressar os conflitos que ele carrega dentro de si. A sensação que eu tenho é que a gente observa isso, vê esse descontrole, né, entre aspas, e que por trás disso eu vejo um pedido de ajuda.
de alunos que estão com algum nível de dor de insegurança, de medo, do não saber como agir diante das situações que a gente está enfrentando. Insegurança, apesar da gente estar com a vacina, você vê, a gente está com uma colega nossa aqui com Covid, né? É uma doença que veio para ficar, né? Não é uma doença que passou e acabou. Não, ela chegou, teve o seu momento auge, mas ela veio para fazer parte do nosso dia a dia. Se para a gente já é difícil processar isso tudo, para o mais novo é mais complicado. Então, eu gosto, não bato na tecla, não estou dizendo que é fácil e não tem fórmula mágica, mas eu faço o convite da gente trazer um olhar de empatia para esses alunos mais rebeldes, para esses alunos mais difíceis, porque, como eu falei, por trás desse nosso julgamento, o julgamento aqui, o que eu trago como julgamento é analisar uma situação à distância. Então, quando a gente faz esse julgamento do aluno inquieto, mal educado, a gente traga um olhar, o que esse aluno, que pedido esse aluno está fazendo? Às vezes, poder se expressar, pode criar um potinho dentro da sala de aula, expresse seu sentimento aqui, de forma anônima, coloca o seu papelzinho ali e compartilha. Às vezes só quer botar para fora. Seja, tem outros movimentos hoje em dia de música, em que você percebe que nas letras tem tanto de conteúdo terapêutico, né, que é trabalhado ali. Então, meu convite para a professora Gislane, que trouxe a pergunta, que eu puxei um pouco para esse lado dos nossos, da empatia, da gente trazer um olhar empático, começando pela gente, que é para a gente trazer esse olhar empático para o outro. A gente precisa ter esse olhar para a gente também, a gente perceber que eu não dou conta, e também isso é possível, olhar para a situação e falar assim, nossa, eu não dou conta disso. E está tudo bem. Falar, ó, eu preciso de ajuda. Não dou conta dessa turma do jeito que está. É ser empática com você, e aí, nessa outra escola que eu falei sobre o tema, a gente restabelecer esse apoio mútuo entre os professores. A escola, né, como eu quis tentar definir, é um espaço de troca único, em que cada membro da escola tem um papel, e são essas interações que fazem a escola única. Tem escolas que os professores são muito mais unidos do que outras. Então, que esse tipo de situação é resolvido com muito mais ação em conjunto entre os professores. E aí eu vou dar exemplos, professores que organizam uma gincana no sábado para despertar o lado esportista, ou uma gincana cultural, e aí eu bato na tecla. Cada um pode encontrar o seu jeito, dando fluxo à criatividade, dando fluxo a esse olhar empático e amoroso. Espero que eu tenha te respondido. Obrigada, Vivi. Mais alguém tem alguma pergunta? Senão a gente pode ir para uma outra que chegou aqui no WhatsApp. Alguém quer falar? Elas estão tímidas ainda, tímidos. Bom, eu vou trazer para você essa que veio para o WhatsApp, que eu achei bem interessante, que diz assim: como conquistar o respeito dos alunos e das famílias também com essa abordagem de comunicação não violenta, para que não pareça moleza, sabe? A pessoa colocou entre aspas, para que não pareça que está dando um boi para os alunos. Como é que a gente encontra esse equilíbrio, Vivi? Essa pergunta é muito bacana. E aí é nessa hora que eu falo que a pedagogia sistêmica, ela vem de mão dada com a comunicação não violenta. E é uma pergunta muito importante. Dentro do nosso sistema escolar, a gente tem uma hierarquia. Tem o diretor, tem o conselho, temos nós professores, tem toda uma estrutura hierárquica, que até para quando a gente quer introduzir uma nova ferramenta, a gente tem que consultar os níveis acima, a diretora,
para saber se a escola, por exemplo, eu quero fazer uma gincana cultural, por exemplo, tem que respeitar essa hierarquia. E a pedagogia sistêmica, ela vem falar disso, da importância do respeito ao sistema escolar e ao sistema que precede, ou seja, as famílias dos alunos. E a pedagogia sistêmica, ela defende que todo sistema, para que haja esse respeito, e aí o respeito como base para que o amor possa fluir, para que todos possam se sentir parte, ou seja, que ninguém se sinta excluído. Para que isso aconteça, a gente precisa respeitar as hierarquias. Então, quando um aluno chega para a gente primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar o papel da mãe e do pai daquele aluno. Porque o professor, muitas vezes, acaba, por empatia, por amor, se colocando num papel de querer ser um pouco pai, um pouco mãe. Indo para um lugar que não é nosso. Falo isso porque eu já fiz isso. De me sentir muito identificada com uma situação de um aluno, me sentir... Aí o lado mãe vai e quer abraçar a situação. E acaba que isso é um desrespeito à estrutura familiar de onde ele vem. Porque aí é o meu julgamento de achar que eu posso fazer melhor, porque eu sou a professora, porque eu tenho mais técnicas. E aí, quando eu faço esse respeito, eu honro, e aí pode repetir mentalmente, eu honro seu pai e sua mãe, e respeito a sua história e seu sistema familiar, isso, energeticamente, dentro da pedagogia sistêmica, é uma forma de restabelecer a ordem hierárquica, e aí o respeito, essa autoridade, ela acontece naturalmente. O professor Marshall também insiste que a autoridade ela não é uma coisa imposta, ela é algo conquistado. E aí vem a pedagogia sistêmica e diz, a gente conquista isso na hora que a gente respeita os sistemas de origem. De onde veio esse jovem? É um conceito novo, eu sei que parece assim estranho, mas eu convido vocês a pesquisarem sobre constelação familiar e o uso dessa técnica no sistema jurídico brasileiro. É uma técnica terapêutica utilizada em vários conflitos familiares. Então, o que eu estou apresentando a vocês, tudo que eu trouxe aqui, tem embasamento científico. Quem tiver interesse, eu disponibilizo com todo carinho todos os estudos que tem sobre comunicação não violenta, a importância da gratidão, a pedagogia sistêmica, a constelação familiar. Então, quem tiver interesse em se aprofundar, eu fico à disposição para compartilhar. Eu espero que eu tenha conseguido responder sem aprofundar muito no tema, porque aí já é uma vastidão. Acho que respondeu sim, Vivi, acho que foi muito legal. E aquilo que as nossas avós já nos ensinavam, né? Se a gente der respeito, a gente recebe de volta. Pode demorar um pouquinho, é uma jornada aí, mas acontece, né? E é verdade, Dani, as nossas gerações, nossos avós tinham muito essa coisa do respeito, né? E a gente acabou com essas modernidades achando que a gente não precisa mais fazer isso, né? Tem certos hábitos que a gente achou que foram ficando ultrapassados, porque foram surgindo coisas novas, e a gente, isso é careta, né? E a gente foi deixando. Mas, na verdade, são hábitos de profundo respeito. De profundo respeito. E respeito nunca sai de moda. Né? É isso. Vou dar uma pausa nos nossos conceitos para a gente fazer o sorteio. Então, eu vou começar sorteando 2 livros de comunicação não violenta. Então, só para explicar para vocês, a gente colocou numa planilha numerada todo mundo que está aqui. E eu vou usar um aplicativo para sortear. Eu vou compartilhar minha tela para a auditoria poder auditar o nosso sorteio. Então, ó, vocês vêm aqui, a gente consegue sortear um número, eu tenho aqui a planilha, e eu vou colocar o número dos participantes e ele sorteia automaticamente.
É isso. Então, ele sorteou o número 2, que é a Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, está aí? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes ganhou um livro, vou sortear a próxima. Maria de Lourdes, só para você entender, a nossa equipe vai entrar em contato com você para te enviar o livro, tá bom? Endereço, tudo direitinho. Então, fica tranquilo que seu livro está garantido. Obrigada. Agora vou sortear outro, vamos lá. E o outro, a outra pessoa ganhadora foi a Gislaine, que fez uma pergunta agora há pouco. Gislaine Cardoso. Obrigada. Não vou ligar a câmera porque eu ainda estou na escola, mas obrigada. Fica tranquila. Então, Gislaine e Maria de Lourdes ganharam os livros. A gente vai enviar para vocês, vamos entrar em contato tudo direitinho, tá bom? Podemos voltar? Alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Vivi, eu vou trazer mais uma pergunta. Ai, que bom, Maria de Lourdes, a gente também fica feliz de compartilhar. Ai, que bom. Eu vou trazer mais uma pergunta que veio pelo WhatsApp, que diz assim: como é que a gente lida se a gente pratica CMV na escola e a família não? A gente percebe que o aluno vem da família com muitas questões violentas, ao invés de não violentas, né? Como é que o professor lida com isso nesse cenário de pós-pandemia que você já comentou, de muitas vezes ser num lugar de impotência, né? Muito boa essa reflexão. Eu acredito muito no poder do agente multiplicador. Nós, professores, muitas vezes somos a sementinha, né? No meio de tanto conteúdo que a gente tem que apresentar e passar e cumprir, a gente pode jogar as sementinhas. E a comunicação não violenta é uma sementinha que a gente pode botar no aluno e ele levar para a família dele. Entendendo que, por mais desafiador que seja o ambiente que ele esteja, se a gente consegue aprofundar essa semente no aluno, acaba virando o ditado popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, é acreditar no poder que a leveza e a suavidade têm, né? Que a gente pensa que ser sutil, ser amoroso é sinal de fraqueza, e é muito o contrário. E quando a gente mostra isso para o nosso aluno e ele começa a acreditar nisso também, ele começa a fazer o caminho contrário, ele começa a levar isso para casa. Em vez dele trazer a violência de casa para a escola, aí ele começa a fazer o caminho contrário. Ele pega o que ele está aprendendo e leva para casa. Então, eu acho que esse é o fluxo, é você acreditar que essa ferramenta pode ser uma sementinha no seu aluno, e você dê cada vez mais vazão para que o aluno exercite com você. Se você tem essa abertura, permita que o aluno pratique com você sempre que possível. Crie um espaço dentro da sala de aula, seja um mural, seja uma caixinha, encontra do seu jeito, uma forma de dar fluxo a essa comunicação para que ela se fortaleça nos seus alunos. E aí, naturalmente, vai começar o fluxo contrário, o fluxo antecedente, o aluno levar isso de volta para casa. E aí a gente fala daquela corrente do bem. Lembra aquele filme? Não sei se vocês conhecem o filme A Corrente do Bem, que o menino faz uma ação boa e aí pede para que a pessoa que receba passe adiante, e aí cria uma corrente de um monte de ação positiva. Eu acredito que a CNV também tem esse poder, né? Quando a gente começa a praticar com uma pessoa, ela começa a sentir os benefícios, o que não é milagre, mas é prática, né? É todo dia se observar, estar atento,
você começa a perceber um fluxo que se cria de mudança que aí já extrapola o seu controle. Ele corre por si só. É o aluno que comenta com um amigo que escutou um negócio na escola, que vai comentar, esse amigo vai chegar em casa, vai comentar com a família. Depois essas famílias se encontram, elas vão acabar falando. Então, depois é acreditar no fluxo. Então, meu incentivo é plante bem essa sementinha com o aluno, que eles têm uma capacidade de levar adiante incrível. Obrigada, Vivi. E acho que essa pergunta é muito semelhante a uma outra que a gente recebeu, que é como implantar essa cultura de comunicação não violenta na escola inteira, né? Porque a gente fala ali daquele ambiente da sala de aula e às vezes a gente sabe que o professor cria aquele vínculo com aquela turma, acaba ficando uma bolha ali, né? Onde as coisas acontecem de uma forma. Como é que leva isso na própria relação dos professores com os superiores, com a direção, enfim, como é que a gente consegue implantar uma cultura mesmo dentro da escola de comunicação não violenta? Eu acho que o primeiro passo, e aí, de novo, respeitando os ensinamentos da pedagogia sistêmica, é respeitar primeiro a hierarquia da escola. A primeira pessoa é você acreditar na ferramenta, né? E aí você buscar qual é a hierarquia na sua escola. É a diretora? Há um conselho gestor? Desculpa. E aí você primeiro levar a essa pessoa, que é o posto mais alto hierarquicamente da escola, apresentar essa ideia para que essa pessoa, esse grupo, compre essa ideia. E aí você vai estar, de novo, respeitando a estrutura da escola, como um sistema que funciona e tem vida própria. Quando a gente segue essa linha de respeito, é mais fácil a coisa vir descendo, né? E a CNV, ela implica, gente, numa mudança pessoal profunda. Eu não vou enganar vocês, dizer que é fácil, é uma técnica super simples, né, que qualquer um chega amanhã e já está praticando, exercendo. Não, eu fiz muitos workshops. E ainda assim falo a vocês, isso não significa que amanhã, dentro de casa, eu possa gritar com meu marido, mandar ele viajar para o Japão, porque eu não estou aguentando olhar para a cara dele. Porque a gente é humano, tem dia que a paciência está mais curta. A diferença é que quando a gente conhece a ferramenta, a gente depois faz o nosso momento meditação, que eu falo, esse momento está com você e reflete, puxa, naquela hora eu me senti assim, não soube me expressar, não soube fazer o outro entender como é que eu estava me sentindo. E aí também não dei chance para o outro atender ao que eu precisava. Então, para que a escola consiga comprar, né, a gente conseguir estabelecer essa cultura de CNV dentro de uma escola, eu acredito que a gente tem que respeitar essa estrutura de hierarquia, apresentar para o diretor, depois esse diretor pode nomear professores que ele sinta que são afins a esse tema, e aí criar rede de disseminação dentro da escola. Um professor sozinho, o que a gente está falando, ele pode fazer um excelente trabalho em sala de aula, como uma iniciativa particular dele. Mas quando a gente está falando de uma escola, a gente precisa do apoio da estrutura hierárquica, senão fica muito difícil. Não vou criar a ilusão de que é fácil, porque a CNV você vai perceber que ela já transforma você. E aí você fica muito mais sensível a pequenas nuances do dia a dia, porque você percebe os julgamentos nas falas das pessoas, você percebe muitas pequenas coisinhas, e você fala assim, meu Deus, como é que eu vou enfrentar essa onda não amorosa? Você vai enfrentar, ou seja, abraçar essa situação, tendo o apoio da pessoa de mais alto comando que tiver na sua escola. Aí acontece. Perfeito, Vivi, obrigada. E vou fazer mais uma pausa para a gente agora sortear as consultorias da Vivi, que eu tenho certeza que está todo mundo querendo aí. São consultorias de 45 minutos, né, Vivi? São encontros de 45 minutos individuais, né? Isso.
Os professores que quiserem destrinchar um pouquinho da técnica na sua realidade pessoal ou profissional. Legal, eu vou fazer da mesma forma, compartilhar aqui o nosso sorteador, e aí, do mesmo jeito, tem a planilha. Esse sorteio é muito bacana. Então, o sorteado foi o número 4, que é a Cíntia. Cíntia Harley Santos da Silva Gonçalves. Cíntia tá aí? A Cíntia tá aqui no chat. Cíntia ganhou uma consultoria da Vivi. Muito bom. A gente vai entrar em contato para afinar os detalhes, tá, Cíntia? E vou sortear mais um agora, então. Que foi... Ai, calma. A Mari. Mari tá aí? Mari Cristina Rosa, da Carlos Catoni. Mari, tá nos ouvindo? Bom, eu vejo Mari aqui, não sei se Mari está sem áudio, mas Mari foi sorteada. A gente vai entrar em contato para ver. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, vamos nos encaminhando para o final, Vivi. E chegou uma pergunta agora há pouco, que acho que é meio que um questionamento de todos nós, né? Como é que a gente pratica e leva a comunicação violenta para a nossa vida? Porque é claro que aqui a gente está falando de um ambiente escolar, mas acho que como você falou agora há pouco, uma vez que você é picado por esse bichinho, você acaba levando isso para a sua vida, né? Como é que é esse desenrolar aí? Bom, eu acredito que esse desenrolar, ele acontece nessas pequenas coisas do nosso dia a dia. Quando eu trouxe o exemplo das meias que estão jogadas na sala, sabe, e a mãe fica irritada com o filho, eu trouxe esse exemplo porque eu acredito que no dia a dia a gente começa praticando com as coisas simples. Não partir da pretensão de que, agora que eu escutei como é que funciona a CNV, eu já vou conversar com o meu filho e com o meu marido, os meus sentimentos, vou botar a ordem na casa e vou me expressar corretamente, eles vão entender. Calma, porque como a gente viu na conversa do leão com a girafa, o entendimento do que você entende, como, por exemplo, eu preciso da casa organizada, o que é organizada para você, o que você entende de organizada pode ser diferente do que o seu marido entende do que é uma casa organizada. E ainda por mais que você entenda que, não, mas agora eu estou praticando o CNV, eu já falei que eu quero a casa organizada porque eu me sinto irritada e eu preciso que ele organize, para ele, fala assim, na cabeça dele, mas na minha cabeça a casa está organizada. Então, eu só estou dando um exemplo de que, assim, no dia a dia, a gente começar a praticar com as coisinhas pequenas. E o principal é observar você mesmo, para que você entenda quais as suas necessidades, como elas se manifestam. O exemplo do amar, organizar, comer, o do divertir-se dos Minions, que é conceito mais, parece mais simples que divertir-se, todo mundo acha que é engraçado, tudo é engraçado. E não, o que é engraçado para um não é engraçado para o outro, o que é bonito para um não é bonito para o outro. Então, no dia a dia, o meu convite é: se observe para que você entenda como as suas necessidades são atendidas. Porque entendendo como funciona com a gente pode olhar para o outro e aí fazer a pergunta, porque o outro também está tão perdido quanto você. O outro, muitas vezes, nem sabe como que o amar se manifesta. A gente vive num momento de tanta informação, mas também de tanta desconexão, que muitas vezes fala assim, essa pergunta da conversa, você me ama? Ela é uma pergunta no dia a dia que hoje eu sinto que ela é base de muitas crises de relacionamentos, seja com o marido, com o filho, com o amigo. A gente
tem diversas formas de mostrar esse amor. E o que eu entendo, para mim, eu quero que você demonstre que você me ama se você me der flores no meu aniversário. Se você não me der flores no meu aniversário, para mim, você não me ama. E o marido entende que se fizer um café da manhã... Então, meu conselho é esse. Meu convite é esse. Observe o seu dia a dia, começando por você. Quais são as suas necessidades e como elas podem ser atendidas. E aí sim, depois que isso está mais claro para você, começa a pedir que o outro te atenda. E aí também pergunta ao outro. Como o outro está perdido, então você pode ajudar ele a se achar. Como é que você se sente amado? O que eu faço que faz você se sentir amado? E isso a gente também está ajudando as pessoas à nossa volta a se fazer esse momento de reflexão, de se reencontrarem, pensarem, que às vezes nem sabe, não vai saber te responder. E aí você vai dizer, tudo bem. É importante ter esse dizer, tudo bem se você não sabe, vamos descobrir? É deixar aberto esse espaço de troca. Uma das bases da SNV, que eu botei lá no começo, é não tem o certo e errado. Aqui é um espaço de troca em que a gente se sente acolhido, se sente respeitado, um ambiente protegido. Então, estabelecer um diálogo com o seu filho, estamos falando de uma situação particular, o seu marido, a sua mãe, o seu pai, seus irmãos, estabelecer esse espaço em que a gente pode se expressar, em que a gente se sinta desse jeito, acolhido, respeitado, querido. É assim que a gente traz, é assim que eu vejo que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, praticando pouquinho em pouquinho. E se tiver dúvida, grita que eu estou por aqui. Nem que seja para gritar junto. Perfeito, Vivi, obrigada. Vou fazer mais um sorteio e aí a gente tem uma última pergunta, tá bom? Tudo bem. Então, eu vou compartilhar aqui, vamos sortear agora mais 2 livros de comunicação não violenta. Então, vamos lá. Temos Isaac. Isaac tá aí? Isaac ganhou. Oi. Isaac ganhou o livro. A gente vai entrar em contato para te enviar, tá bom, Isaac? Tá bom, obrigado. Legal. E vamos para o próximo. Que é a Mari. A Mari ganhou a consultoria e agora ganhou o livro também. Tá bom? E por fim, a Mari tá aí? A Mari, ela não tinha falado com a gente, né? Bom, vamos lá. E aí, por fim, o último momento de consultoria com a Vivi. Vamos lá. Que foi a Jussara Valadão, da Maria Trujillo Torlone. Jussara ganhou a consultoria com a Vivi. Obrigada! Muito bom. Parabéns aí aos vencedores. E acho que para a gente encerrar, Vivi, a Gislaine tinha pedido para a gente comentar sobre pedagogia. A Gislaine não, desculpa, a Jussara mesmo tinha pedido para a gente comentar um pouquinho sobre pedagogia sistêmica. Sei que não é o tema aqui do nosso encontro, mas se puder dar umas dicas aí para ela entrar nesse tema, acho que ela vai ficar bem feliz. Eu trouxe esse tema já ciente de que ia despertar interesse, porque eu falei, são assim, ó, são amiguinhos que andam junto, a CNV e a pedagogia sistêmica. Então, já esperando esse momento, eu deixei aqui separado, isso é uma caixinha com pequenas posturas que um professor pode praticar em sala de aula, são cartinhas que vem escrito pedagogia sistêmica, de um lado, e do outro uma mensagem sistêmica, como uma dica
o que o professor podia fazer. Então, já que você fez esse convite para falar um pouquinho sobre pedagogia sistêmica, eu vou sortear agora uma cartinha e a gente comenta aleatoriamente sobre uma ação. Vamos lá. São vários exercíciozinhos, cada cartãozinho tem um exercício, uma prática, uma reflexão que traz um conceito da pedagogia sistêmica. E aí eu tirei um cartãozinho que fala o seguinte: peça às crianças que montem, né, seus pais a partir de recortes de revistas. Caso alguma criança não conheça os pais, peça-lhe que monte-os como imagina que eles sejam. A criança sentirá que há uma história na sua família e que está tudo bem sendo como é. É muito bonito ter trazido essa mensagem, porque a pedagogia sistêmica ela vem trazer uma inclusão profunda. Da mesma forma que eu falei que o aluno bagunceiro, o aluno que não sossega, ele tem por trás desse comportamento um pedido, seja de ajuda, um pedido de atenção, muitas vezes ele também vai se sentir excluído dentro de casa, dentro do sistema familiar dele. E aí ele chega na escola, consegue se manifestar, que é onde ele faz esse pedido de ajuda. E quando a gente fala nessa carta de pedir às crianças que montem seus pais através de recortes de revista, a gente lembra a situação que muitas vezes o jovem não conhece o pai ou a mãe, ou não conhece nenhum dos dois, está sendo criado pela tia, ou por um tio, ou pela avó. E essa situação em si, muitas vezes já deixa esse aluno num estado de irritabilidade que se manifesta em sala de aula. Então, quando a gente faz um exercício que mostra para esse aluno que não tem certo e errado, e ainda que ele não conheça os seus pais, ele pode visualizar internamente uma história familiar para ele, e que assim ele se sinta incluído, e diz para ele: olha, está tudo bem ser como é, sem julgamento de que por que você não trouxe a foto do seu pai para a Semana dos Dias do Pai? Por que você não trouxe foto da sua mãe? Quando a gente faz essa inclusão, olha, a sua história, ela é perfeita do jeito que é, e a gente aceita a sua história do jeito que ela é, e dá visibilidade. Olha, esse aqui é o pai e a mãe do João, como ele imaginou, e a gente abre esse espaço de acolher essa história. Isso a gente está praticando a pedagogia sistêmica. A pedagogia sistêmica, ela traz muito esse olhar terapêutico, sem julgamentos, extremamente inclusivo. Isso que eu acho que é o maior recado que eu quero deixar hoje para vocês. Enquanto a CNV vem aqui para estabelecer um diálogo dentro de um espaço que a gente cria com a pessoa com quem a gente está conversando, esse espaço de troca, de abertura, em que você pode se expressar, se sentindo protegido, acolhido, a pedagogia sistêmica vem e diz: eu crio esse ambiente para você através da lei do amor, da lei da inclusão, respeitando a hierarquia do sistema. Então, por isso que eu digo que são duas ferramentas muito, muito complementares e com um grande poder de cura das relações entre os professores, que hoje em dia também é um assunto que merece um fórum à parte, né? A relação entre os professores e a diretoria, e, claro, entre os professores e os alunos. Como a gente falou, a escola é um sistema. Se a gente for olhar com carinho, com certeza os problemas não estão só em sala de aula. Não é só o professor que tem problema com os alunos. Se a gente olhar na hierarquia, a gente vai encontrar muitas desarmonias, ou a exclusão de algum professor que a gente acha diferente, acha esquisito. O sistema em si ele já vai estar em desarmonia, porque a sala de aula ela está
num nível mais da base, né? Vamos imaginar o diretor, o conselho educativo, os outros professores, e aí o professor, os alunos aqui embaixo. Antes de chegar o problema na relação dos professores com os alunos, a coisa aqui para cima, e quando chove, chove, até onde eu sei, chove de cima para baixo. Na hora que chove, os alunos é porque a parte para cima também tem falhas, tem exclusões, tem desarmonias. Então, Perfeito. Acho que é isso, né? A gente entender. Eu sou uma grande fã de constelação familiar. Então, é quando a gente entende o sistema mesmo, né? Acho que fica aí esse cheirinho, Jussara, do que é a pedagogia sistêmica. E a gente está se encaminhando para o fim do nosso encontro. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui, agradecer a Vivi por esses momentos de tanto aprendizado. E acho que Cássio vai dar uma palavrinha também. Só agradecer a presença de vocês, né? Tem que tá corrido, chega ao final do ano. Então, a gente deixou aqui a gravação rolando para que outros professores da escola, né, de vocês, possam também depois acessar e ter essas dicas aí valiosas, né, que a Vivi colocou para a gente. Muito obrigada a presença de todos. E encerramos desejando uma ótima tarde para vocês. gente, eu também quero agradecer muito esse evento, essa oportunidade de trocar, de despertar o interesse de vocês por esses dois assuntos que eu sou uma grande, grande apaixonada. Agradecer a tradução de Libras, que eu achei coisa mais amorosa. As meninas com a tradução de Libras, lindas, muito amorosas. Agradecer a vocês, gente. Obrigada por esse momento, por essa disponibilidade de todos. Obrigada, gente. Boa tarde. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. gente. Até a próxima. Obrigada.